ele teria a incumbência, naquele dia, de fazer a leitura das Escrituras Sagradas no templo e, naturalmente, o seu comentário. Desceu o morro e foi na direção do templo e, lá chegando, ocupou a posição do púlpito, abriu as Escrituras e percebeu que havia caído em uma página de Isaías. Começou a ler o trecho. Concluída a leitura breve, passou a analisar aquele texto que fora lido. Enquanto ele procedia com aquela análise para o público, repentinamente, um burburinho se estabeleceu na parte de fora do templo, nas cercanias, ali em volta. O ruído cresceu, ficou quase que ensurdecedor, o barulho que denotava uma grande revolta da população ali presente. Naturalmente, ele precisou interromper aquela pregação, porque todos se voltaram para aquela porta de saída de onde vinha o ruído ensurdecedor. Todos demandaram aquela porta e foram verificar o que havia acontecido. Naturalmente, Jesus também fez o mesmo, ali percebendo o que estava para acontecer. Quando ele chegou lá fora, uma multidão havia trazido uma mulher flagrada em adultério. Jogaram-na no chão e ela já estava, de certa forma, machucada, ensanguentada, já havia recebido algumas pedradas, como era o costume. E ali, diante daquela multidão, Jesus, de forma muito compassiva, manteve o equilíbrio perante a perturbação geral. Mas aquilo era uma cilada. Aproveitaram aquela ocorrência para provocar um ardiloso projeto de prejuízo para que ele pudesse ser incriminado. O grupo de fariseus que ali estava imediatamente tomou a palavra e perguntou: esta mulher foi flagrada em adultério e Moisés manda que nós a apedrejemos. Que dizes a respeito? Essa pergunta, extremamente cruel e ardilosa, era justamente para que ele caísse em derrocada diante daquilo que viera fazer: anunciar a boa notícia, a boa nova. Se ele tivesse concordado com o apedrejamento, tudo o que ele havia dito e ensinado a respeito do perdão, a respeito do amor, cairia por terra. Se ele discordasse do apedrejamento, o povo entraria em total colapso emocional, porque ele iria contra toda aquela estrutura a que eles se haviam acostumado, baseado nas leis de Moisés. Ele então estava num momento muito crucial, numa encruzilhada. O que fazer? Ele optou por uma conduta que lecionou de forma espetacular e comovedora toda aquela população que lá estava, inclusive e particularmente aquela mulher. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. E as pessoas começaram a ficar estupefatas. Ora, o que isso significa?
acabou de ser lançado na sua direção uma pergunta essencial: o que fazer com esta mulher? E ele escreve na areia. As pessoas então começaram a buscar a atenção direta sobre o que ele estava fazendo, deixando de lado um pouco aquela mulher que já havia sido prejudicada moral e fisicamente. Naturalmente foi um grande artifício para tirar a atenção daquela população em relação à mulher que estava sofrendo naquela condição deplorável. E ele conseguiu. As pessoas a deixaram um pouco e começaram a se interrogar o que ele estava escrevendo. E no momento em que se voltaram totalmente para ele, ele se levanta e afirma: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de lançar um projétil sequer, porque aquela afirmação atingiu o âmago de cada um. Foi como se cada criatura que ali estivesse pudesse, desnudada agora, olhar para dentro de si própria e interrogar-se se teria condições morais para fazer um julgamento daquela natureza e lançar a pedra sobre aquela mulher. Conforme constam nas narrativas evangélicas, foram se afastando, lançando as pedras no chão e indo embora os mais velhos, porque tinham mais pecados. E logo em seguida, aqueles mais novos, permanecendo apenas Jesus e a mulher. E o diálogo se estabelece de uma forma memorável, que traz ensinamentos inesquecíveis para todos nós. Ele perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? E ela disse: não, Senhor, foram embora. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E dali a mulher partiu, certamente buscando, diante daquela situação comovedora, sem qualquer julgamento, sem qualquer condenação, buscando a renovação espiritual que ela merecia executar a partir de agora na sua própria vida. Justamente porque não houve condenação, nem houve julgamento. Esse episódio é tão significativo no Evangelho que vale a pena nós examinarmos do ponto de vista psicológico, não apenas moral, mas psicológico, a fim de que nós também, desnudando-nos neste momento, possamos nos examinar e verificar que procedimento deveríamos tomar diante daquela situação, caso fôssemos aquela mulher que lá está, ou, ao contrário, fôssemos a multidão que desejava condená-la e tirar-lhe a vida. Jesus afirma de uma maneira muito sensata que os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. É um fenômeno paradoxal que nos remete a uma profunda reflexão. Ora, se o escândalo é necessário, mas ai do escandaloso
por que ele então, teoricamente, não poderia ser evitado? Por que ele é necessário, se aquele que o promove sofre danos? Parece um paradoxo, mas a mensagem que nós devemos entender significa: os equívocos, os erros, os danos que venhamos a provocar para nós e para os outros são inevitáveis, porque nós somos criaturas aprendizes. Nós não podemos acertar sempre. Nós não podemos construir a nossa vida em meio a uma linha reta, sem qualquer desvio. Isso é impossível de acontecer, porque nós fomos criados simples e ignorantes, conforme consta em O Livro dos Espíritos. Sendo assim, nós somos completamente simples na forma, na estrutura, e ao mesmo tempo ignorantes no tocante a qualquer conhecimento. E para que se forme o conhecimento, nós precisamos de experiências. E essas experiências, como nós não temos tal formação para agir em relação a elas de uma maneira exata, elas nos confundem, elas nos perturbam, elas retiram de nós aquele componente da ignorância. Então nós não podemos acertar sempre. É necessário que nós saibamos disso e experimentemos no cotidiano os erros e acertos, as quedas e os levantes, para que toda essa somatória de experiências, onde falhamos, nos recuperamos e agimos melhor, com mais sabedoria, tudo isso possa representar a plenitude do Espírito em âmbito hierárquico no campo do conhecimento, da sabedoria, da inteligência. É necessário que tenhamos esse desconto, essa compreensão conosco. Então os escândalos são necessários, porque são inevitáveis. Todo tipo de conflito, seja ele interior, seja ele na relação interpessoal, será sempre inevitável até o momento em que nós possamos nos sondar integralmente o interior, conhecendo-nos profundamente, para que possamos dissipar aquela sombra, para que possamos eliminar definitivamente aquela escuridão no nosso interior, que representa tudo aquilo que nós não conhecemos em nós. Essa passagem da mulher adúltera exprime exatamente a possibilidade desse conhecimento, que as pessoas ali não souberam aproveitar, somente ela. Ela, por meio daquele diálogo com ele, soube aproveitar aquele conhecimento fundamental de se reconciliar consigo, de se perdoar dos equívocos, de se dar uma chance de recomeçar. Ela soube fazer isso. Eles, aturdidos, perturbados, aflitos, inseguros, foram embora, sem aproveitar a lição do autoconhecimento. E nós vamos fazer aqui justamente uma pequena análise sobre isso, para que possamos levar ao nosso cotidiano todo esse aprendizado que a proposta nos traz. Existem aqueles que escandalizam, e existem aqueles que se escandalizam com o escândalo dos outros. Qual deles está adequado? Qual deles segue uma linha de compreensão e aprendizado, de equilíbrio? Nenhum.
Aqueles que escandalizam experimentam o delito ou o equívoco de forma clara, cometem o erro, demonstram para fora de si o erro perpetrado. A mulher, por exemplo, cometeu adultério. Pela compreensão da proposta daquele exemplo, ela traiu o cônjuge. Então ela cometeu um ato de consequências danosas, particularmente para si. Porque quando nós fugimos, recuamos, nós nos colocamos à margem das leis naturais, nós não prejudicamos diretamente uma outra pessoa, nós prejudicamos a nós mesmos e a lei universal. Nós afetamos a lei natural por intermédio da agressão ao nosso semelhante. É claro que ele sofre, é claro que ele sente a dor, porém, ele tem chance sempre de se levantar, de recuperar e de seguir com tranquilidade e com serenidade, apesar do sofrimento experimentado. Porque não foi ele que sofreu o delito, e sim aquele que o praticou. Este é que deve perante a lei. Então aquele que agride, aquele que comete o delito é o que escandaliza. Esse demonstra abertamente o equívoco que pratica. Mas existe uma outra forma que, particularmente do ponto de vista psicológico, eu considero mais complexa, mais grave. É aquela em que nós possuímos ampla possibilidade do delito, do equívoco, e nem sequer sabemos disso. Não assumimos. Simplesmente olhamos essa possibilidade profunda na visão do outro. Quando nós observamos o comportamento alheio e o criticamos. Foi o que aconteceu com aquela multidão. Aquela multidão que ali estava, não se sabe exatamente o número, mas certamente a maioria homens, muito provavelmente, porque eram aqueles que mais perseguiam Jesus. E aqueles homens com as pedras na mão, querendo tirar a vida daquela mulher, considerando o seu comportamento abominável, inaceitável, inadmissível perante as leis de Moisés, no fundo, eram criaturas que estavam se escandalizando com o comportamento dela. E todo aquele que se escandaliza com o comportamento alheio, julgando-o de forma brutal, comete o mesmo delito sem perceber. Talvez tenha cometido e o escondeu. Ou pelo menos o tem em germe, no íntimo, e sabe, mas não admite. E como é que ele demonstra que possui esse elemento de erro, de falha ou de equívoco, de delito, como eu estou utilizando o termo? Como é que ele pode identificar em si esta possibilidade? Através do julgamento, através da crítica, sobretudo a crítica mordaz. Jesus propõe que, quando julgamos, somos julgados. Quando nós condenamos, somos condenados. Não julgueis, disse ele, para que não sejais julgados. Porque conforme julgados, sereis julgados também. E na medida com que condenardes, sereis também
avaliados na mesma proporção. Qual é o significado disso? O significado disso é que, quando eu critico alguma coisa de forma contumaz, considerando aquilo inaceitável, abominável, em mim existem traços daquela mesma situação praticada. E eu vejo, mas não admito. Então eu critico no outro. Porque é muito mais fácil apontar no outro do que apontar em mim. Então, o outro nada mais é do que um espelho meu. Eu olho nele e mato, deterioro, critico, prejudico, porque tenho vergonha de identificar aquilo em mim. Vou dar um exemplo clássico. Eu sou de Belém do Pará, minha terra natal. E lá tem uma fruta muito curiosa, chamada murici. Alguém conhece aqui? Não. Você conhece. A maioria aqui creio que não conhece. Se eu perguntar qual é o sabor que tem essa fruta, qual é o tamanho da fruta, que cor ela tem, qual é a textura que ela apresenta, não vão poder me responder. Por quê? Porque não conhecem, não experimentaram, não provaram, não pegaram, não tiveram contato com ela. Isso quer dizer que nós só podemos falar daquilo com que temos contato, que experimentamos, numa palavra que ingerimos. Portanto, quando eu digo para alguém, você não presta, traços dessa situação que eu critico existem. Quando eu digo para alguém, não dou um mês para você ser demitido desse cargo, você não tem a menor competência para isso. Traços dessa incompetência eu detecto em mim. Como tenho vergonha de admitir, aponto no outro. Toda vez que eu critico alguém, toda vez que eu ofendo alguém, toda vez que eu abomino alguma coisa, em realidade, eu desejo intimamente travar contato com aquilo. Gostaria de estar no lugar, ou existem traços daquela problemática no meu interior que eu detecto, porém não admito. Como eu faço para admitir de maneira camuflada? Ataco o meu semelhante, que apresenta a mesma possibilidade ou aquele comportamento que eu vejo em mim. Por isso Jesus propõe de forma muito exata, com uma sabedoria inenarrável, ele afirma claramente: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de que ele te entregue ao juiz e este te envie para a prisão. Afirmo-te que não sairás dali enquanto não tiveres pago até o último cêntimo. Ora, que adversário é esse? Qual é o adversário a que ele se refere? Claro que pode ser o nosso próximo. Às vezes ele está dentro de casa, no ambiente de trabalho. Muitas vezes estamos casados com essa pessoa. Outras vezes são aqueles que nascem
em clima de consanguinidade conosco. É o amigo que deixou de ter essa característica pela rispidez que tivemos no trato, pela ofensa, pela mágoa, pela crítica. Claro que pode ser. Porém, existe um adversário pior de todos: nós mesmos. Porque nós somos, com muita sinceridade, e como psiquiatra posso afirmar isso, nós somos cruéis conosco. Nós somos as criaturas mais duras que existem conosco. Quando Jesus abordou aquela mulher que havia provocado para ela mesma um grande mal naquele momento, que certamente suscitaria em culpa, em remorso, em tristeza, talvez até em depressão, ele procurou eliminar nela justamente esses sentimentos, porque eles não têm qualquer contribuição para a nossa marcha, mas são os sentimentos que logo nós nos agarramos para nos punir. Porque quando cometemos um erro, a primeira coisa que nós fazemos, como um hábito muito nocivo, é nos punir. Logo dizemos: eu sabia, eu não dou conta mesmo, olha o que eu faço, eu não sirvo para nada, quem sou eu, pobre de mim. Gostamos, de certa forma, de nos depreciar, porque a primeira medida que nós tomamos é a autopunição, como se a autopunição fosse a melhor estratégia para adotarmos quando cometemos um engano, quando cometemos um erro. Jesus, naquele momento, foi sábio, porque ele poderia ter dito para ela, ou talvez qualquer um de nós dissesse para um amigo, para uma amiga que nós encontramos e identificamos que ela cometeu essa ruptura com as leis naturais, com as leis do equilíbrio, as leis do respeito, as leis do afeto. Nós talvez disséssemos para ela: que papelão, hein? Que bonito que você fez, hein? Onde você estava com a cabeça para tomar uma atitude dessa? Como você foi inventar um comportamento desse? Nós, na nossa imaturidade, repreenderíamos a pessoa de alguma forma. Não teríamos aquela paciência e aquela tolerância para analisar a situação de uma maneira abrangente, ampla, sensata, em profundidade. Jesus não. Jesus soube articular o processo psicoterapêutico de maneira sábia. Ele olhou para ela e cortou imediatamente qualquer laço que ela pudesse se deter no campo da amargura, no campo da culpa, no campo da revolta contra si própria, a ponto de ir embora e autopunir-se pelo caminho sem qualquer progresso ou corrigenda em âmbito espiritual. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Essa pergunta é tão profunda, é tão especial. Eu nos faço neste momento essa pergunta. A mim, é claro, também estou aprendendo, e a vocês, que também estão crescendo em um mundo exatamente onde eu me encontro. Estamos todos na mesma marcha e na mesma situação. Eu nos pergunto: onde estão os nossos acusadores? Porque esses acusadores não são pessoas. Esses acusadores são sentimentos, pensamentos, ideias, crenças,
que estamos construindo dentro de nós e por vezes nos perturbam de maneira contumaz, perniciosa. Quantas vezes nós não dizemos para nós mesmos: eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz. Quem disse que eu posso? Quantas vezes nós não ceifamos de nós amplas possibilidades de sermos felizes, de sermos criaturas em crescimento maior, em alegria maior, porque o somatório multimilenar dos nossos equívocos, das nossas experiências danosas, trazem hoje o ressurgimento ou o recrudescimento desses acusadores cruéis. A pessoa rompe um relacionamento qualquer e passa a se achar um lixo, passa a se achar alguém rejeitado, abandonado. Olha para si e diz: então eu não mereço ser feliz, então eu não sou capaz de amar. Quantas vezes não recebo para a psicoterapia pessoas que sentam diante de mim e dizem: a verdade é que eu nunca serei feliz com alguém. E isso acontece porque sofreu uma determinada decepção, porque experimentou uma certa frustração e não é capaz de perceber que tudo que ela precisa fazer, ou ele precisa fazer, é estabelecer um critério de reconciliação consigo, olhando para si mesmo com um novo olhar. E isso só pode ser feito pela própria pessoa. Ninguém pode nos dar isso. Ninguém pode proporcionar a nós aquilo que é da nossa alçada construir interiormente. E um dos enganos que nós mais cometemos é imaginar que o cônjuge, os amigos, os colegas de trabalho, os pais, os irmãos, as pessoas à nossa volta, todos devem atender às nossas necessidades. Dá a impressão de que são eles que devem nos proporcionar o amparo, a solidez, o equilíbrio, que na verdade nós devemos construir dentro de nós mesmos. Essa é uma experiência solitária a cada um de nós. Nós somos criaturas solitárias no âmbito do autodesenvolvimento. Ninguém pode fazer isso por nós. Portanto, quando Jesus propõe que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários, a mensagem é: elimina o quanto antes a culpa, a mágoa, a revolta, a tristeza, a frustração, a decepção, a menosvalia. Elimina isso de ti, reconciliando-te consigo, olhando para ti com bons olhos, com respeito, com dignidade, porque enquanto mantiveres esse padrão de percepção sobre ti mesmo, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não serei feliz. Enquanto mantiveres essas ideias e esses sentimentos, não sairás
da miséria espiritual, desses sentimentos cruéis, dos grilhões que eles provocam, até que tiveres pago o último centil, isto é, até que tiveres expurgado por meio das reencarnações todos esses sentimentos danosos que tens acumulado. É uma outra forma sensata de ver as coisas. Quantas vezes nós esperamos o perdão dos outros? Perdão esse que nem sempre chega. Quantas vezes nós dizemos: eu estou aberto para falar com fulano, mas ele que vem me procurar. E carregamos esse sentimento negativo por anos a fio, atormentados por quase nada. Porque esse perdão, ele é uma experiência interior. Nunca é de alguém para outro alguém. Ele sempre é de si para consigo. Ninguém precisa do perdão de ninguém para prosseguir. O perdão, ele é uma experiência interna. Nós perdoamos uma outra pessoa por um equívoco que ela tenha praticado, sem que seja necessário dizer a ela. É uma experiência interna. Em um dado momento, digerimos a situação, desculpamos a ocorrência, abrandamos o mal que aquela ocorrência nos fez e voltamos no silêncio do nosso perdão a travar contato novamente com aquela pessoa, respeitando-a, cumprimentando-a, voltando a ter contato natural com ela, sem nenhum tipo de agressão, até nos habituarmos a estender novos laços de afeto, porque também não é da noite para o dia. Nós não somos robôs para no dia seguinte tudo estar em plumas. Isso não é uma ilusão, é um fenômeno gradual, é uma coisa que tem que ir devagar, mas nós podemos fazer isso, porque é uma experiência interna. Quando eu perdoo uma pessoa, frequentemente quando eu vou até lá e digo, eu perdoo você, no fundo isso representa um grande orgulho. No fundo isso representa um artifício para que eu minimize um pouco a minha dor, dizendo, veja como eu sou superior. O perdão é um silêncio total. E ele representa uma nova atitude, começando pela liberdade que eu dou para a pessoa viver como lhe aprouver. Eu deixo de persegui-la, seja no comportamento, seja no campo mental. Ela sai da minha mente como algo perturbador. Eu deixo de ruminá-la na minha cabeça, atentando para o fato de que todos nós estamos na marcha da existência sem saber de tudo. Ninguém pratica um mal, ninguém pratica um mal exatamente porque quer. Pratica porque não sabe como agir diferente. Quando nós dizemos, ele é um homem inteligente, ou então ela é uma mulher inteligente, poderia ter evitado, sabia o que fazer, não sabia. Poderia deixar transparecer que sabia, mas não sabia. Ninguém busca algo que vá deteriorar a sua condição. É por falta de preparo, é por falta de condição, é por falta de elementos
instrutivos ou instrumentos, ferramentas poderosas para agir. É essa falta que nos faz ser aprendizes no mundo. E sendo aprendizes, podemos cair, podemos tombar. E devemos sempre ter a oportunidade de nos levantar. Porque Deus nos dá essa oportunidade infinitas vezes, por meio da reencarnação. Por que nós, seres humanos, não podemos exercitar essa oportunidade de libertar a pessoa para que ela siga com os próprios passos, sem ser perseguida, malsinada pelo mal que praticou? É claro que nós podemos. Por isso é que Jesus propõe o perdão 70 vezes, 7 vezes. Isto é, todas as vezes, sem exceção. Porque o perdão é um bem para quem perdoa, não para quem recebe o perdão. Porque enquanto eu não perdoo, a pessoa que estava esperando o perdão já seguiu, mudou sua vida, casou de novo, mudou de país, mudou de emprego, está evoluindo e eu amargurado, não conseguindo perdoar. Sou eu que sofro mais. Então o perdão é bom para aquele que perdoa. Mas há uma situação mais complexa até no campo do perdão, que é perdoar a si mesmo. É essa reconciliação que eu venho aqui propor que todos nós façamos. Saibamos definitivamente nos perdoar e recomeçar todos os dias se necessário. Porque Deus nos dá essa oportunidade. Por que nós não vamos nos dar? Se o perdão para o outro é 70 vezes 7, por que para nós não pode ser? Está escrito no Evangelho. Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A tradução é todas as vezes. Ora, mas se para o outro é todas as vezes, por que para mim, comigo mesmo, não pode ser também? É claro que pode. Mas nós gostamos da autopunição. Gostamos de nos sentir inferiores, porque isso diminui a dor que sentimos, mas também causa um outro problema: inviabiliza a mudança. Porque quando eu acho que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que eu não tenho jeito, por que eu vou mudar? É uma estratégia que usamos para não tomar conduta alguma em prol da nossa própria transformação, porque temos medo de ousar, temos medo de avançar, temos medo de cair de novo. Então a proposta é: vamos olhar para nós com bondade, vamos nos reconciliar com os nossos adversários. Experimentamos culpa por alguma coisa do passado, eliminemos esse sentimento e retomemos o caminho fazendo diferente. Isso é suficiente. Guardamos mágoa em relação a alguém que nos ofendeu, retiremos esta pessoa da nossa ruminação mental. Deixemos que ela siga o seu trajeto livremente, como desejar. E nós, alcemos voo na direção do bem, do amor, da luz, porque nós merecemos isso. E aquela pessoa nada pode fazer por nós. Se nós esperarmos que ela se conserte para sermos felizes, estamos colocando a potência da nossa vida nas mãos dela. E isso não tem o menor sentido, porque a vida é nossa e não do outro. Não podemos colocar as rédeas da nossa existência nas mãos, no sentimento e na vontade de quem quer que seja. Tem que estar nas nossas mãos, tem que estar na nossa cabeça e na nossa vontade, não dos outros. Ninguém
pode fazer nada por nós no campo do desenvolvimento. Então, perdoemo-nos, reconciliemo-nos conosco, dizendo: eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor. Não existe outra criatura como eu. Eu sou insubstituível no campo universal. Talvez não no meu emprego, talvez não num relacionamento, mas no campo universal eu sou insubstituível, porque não existe outra criatura, outro espírito similar a mim. Nós trocamos de caneta Bic, não de espíritos. Não existe outro. Então eu sou importante. Vocês são muito importantes. Vocês são singulares como eu. Deus não ama com igualdade. Ele ama com singularidade. Isto é, Ele ama a cada um de nós na nossa performance singular. Não com igualdade, porque isso seria o panteísmo. Ele ama a massa por igual, de forma alguma. Ele ama cada criatura na sua singularidade, na sua minúcia. E isso é uma bênção, porque nos faz justamente criaturas únicas e irrepetíveis. Por que não vamos nos perdoar? Por que vamos nos criticar? Por que vamos nos diminuir? Por que vamos nos comparar? Não existe isso. É uma ilusão que nós criamos. Se eu fosse como fulano, minha vida prosperaria. Se eu tivesse a chance que ele teve, tudo seria diferente. Mentira. Não é verdade. Se estivéssemos naquela condição, estaríamos numa situação terrível. Porque a melhor situação é aquela que nós nos encontramos, para a nossa própria vida particular, individual. Então, perdoemo-nos e ao mesmo tempo reconciliemo-nos conosco, valorizando-nos, erguendo-nos para Deus e dizendo: eu mereço, eu posso, eu consigo e eu chegarei onde eu desejo. Sem culpa, sem remorso. Se errei, eu conserto. O que não posso mudar, eu reformulo da melhor maneira possível, modificando o passado através de um presente luminoso, por meio do trabalho, por meio do bem, por meio de novas conquistas, e eu vou diluindo pouco a pouco aquilo que antes não foi tão bom. Sem culpa, sem remorso, sem mágoa, sem desespero. Então que haja paz, luz, entendimento em todos nós. Muito obrigado.